Na historiografia brasileira mais recente, os temas voltados para a questão da modernidade ocupam uma posição de destaque. Interessados em desvendar uma dimensão micro da sociedade moderna, locus de uma rica história, a modernidade trouxe em seu bojo a ideia de uma sociedade baseada no mito da razão, na industrialização da produção, transformadora do conhecimento científico em tecnologia, no fortalecimento dos estados nacionais, na internacionalização do mercado, na explosão demográfica, na criação de novos mecanismos de controle, de poder e do acirramento da luta de classes, na massificação dos indivíduos e na destruição de antigos hábitos e ambientes, assinalando a inserção do Brasil na era da modernidade. Muitos estudos defrontam-se com os componentes básicos desse processo, como a industrialização, a divisão técnica do trabalho, a urbanização, a formação de uma elite nacional, indicadores do progresso, elemento sintonizador da nossa sociedade com as modernas sociedades civilizadas. No final do século XIX e início do XX, assistiu-se na sociedade brasileira a transformação do espaço público, do modo de vida, a propagação de uma nova moral e a montagem de uma nova estrutura urbana, cenário de controle das classes pobres e do aburguesamento de uma classe abastada. A substancial inovação da historiografia brasileira, inserida numa nova proposta de reescrever o discurso histórico, resgatou da memória dos oprimidos as lembranças contidas pela dominação. Tendo como objeto de análise a modernidade e cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, esses estudos apontam para o contexto paraense uma série de questões, uma vez que Belém também experimentou a modernização da fase final do século XIX e início do século XX, tornando-se uma das cidades boom brasileiras. Por mais que Belém não tivesse se industrializado tão intensamente como São Paulo e Rio de Janeiro, ela já apresentava em 1862 um número significativo de manufaturas. Fábricas existentes em Belém em 1862, fábrica de sabão, quantidade 24, óleo 6, cal 18, louças de barro 6, vinho de caju 1, chocolate 1, beneficiamento de arroz 3, café 1, artefatos de borracha 1, fortume 3, olarias 25, serrarias 10, total 99. A fonte é do Censo Econômico 1862, IBGE. No período que vai de 1890 a 1900, surgiram 25 novas fábricas,
dentre as quais destacamos a Fábrica Palmeira, 1892, que produzia biscoitos, açúcar refinado, caramelo, pão, café, etc. Fábrica Perseverança, 1895, produtora de fibras e cordas. Fábrica Habitat, 1897, fábrica de artefatos de borracha. Alguns anos depois, inaugurou a fábrica de cerveja paraense, 1905, e até uma fábrica de licores, Inglis Falernum and Wormwood Bitters, cuja autorização de montagem deu-se pela Resolução número 156, de 6 de setembro de 1906. Por outro lado, a cidade procurou se modernizar, como que estivesse se preparando para ser o porto de escoamento da produção da borracha que, em dado momento, assumiu o segundo lugar na pauta da exportação brasileira, enriquecendo graças à borracha. Muitos grupos exigiam essa modernização, sobretudo porque era na cidade que moravam os seringalhistas, comerciantes e financistas. Guardadas as devidas diferenças em relação às cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade de Belém do Pará apresentaria, assim, a partir da segunda metade do século XIX, tentativas de adaptação aos modernos costumes europeus, num profundo contraste com a realidade amazônica, além das tensões sociais geradas por uma nova ordem social capitalista emergente. Dentre os estudos sobre cidades, destacamos o de Maria Stella Breschiani, que, examinando as transformações ocorridas nas cidades europeias no final do século XIX, aponta as contradições existentes na cidade moderna, transformadora dos núcleos urbanos em verdadeiros laboratórios, e os homens pobres em figuras privilegiadas das diversas estratégias disciplinadoras, fundamentando-se, sobretudo, em Carlyle. Breschiani centra sua análise nas cidades inglesas, enfatizando a imagem que o autor britânico fez desse processo de mecanização, alertando que o homem mecânico contentava-se em reproduzir mimeticamente os movimentos da máquina e as representações contraditórias da sociedade eram responsáveis por todas as anomalias sociais. Vislumbra a cidade como uma criatura monstruosa. Breschiani chama a atenção do discurso de Carlyle, denunciador do domínio da máquina sobre a mente e o corpo, advertindo para o caos destruidor da sociedade. Neste sentido,
A cidade expressa fascínio e medo, na medida em que configura o processo de transformação gestado pelas mãos dos homens, ao lado das condições artificiais de vida, consideradas intrínsecas a esse processo, na visão sociológica de Otávio Yanni. Tanto governo, bandeira, hino, heróis, santos, vitórias, tradições, monumentos e ruínas, como mercadoria, dinheiro, juro, renda, salário e lucro, tudo se deixa impregnar daquela inesperada fantasia, criando a ilusão do halo que fascina e assusta. Com o apoio teórico servido de base, Breschiani destaca o papel da burguesia nessa nova espacialização da sociedade, pois, para atender às necessidades dessa nova classe, impõe-se reduzir o espaço urbano em ponto estratégico de transformação de tudo em mercadoria. Essa mentalidade capitalista, expressa através da modernidade, exigiu a abertura de longas e largas avenidas, como as abertas em Paris por Haussmann, eliminando qualquer obstáculo ao fluxo de mercadorias e de pessoas, ao mesmo tempo que essa espacialização impedia o fácil acesso da população suburbana à área central da cidade. Há quem diga que essa estratégia serviu para impedir os levantes populares difíceis de serem reprimidos em ruas estreitas. E nessa expressão de poder de uma classe em ascensão, os edifícios públicos compunham a paisagem das cidades europeias, como a prefeitura e o parlamento, sem contudo esquecer que a transformação da parte subterrânea da cidade, como a construção de redes de esgotos, de distribuição de água, gás, etc., também fazia parte dessa nova estética. Em suma, a proposta de Breschiani é tentar desvendar a nova sensibilidade que se formou durante o século XIX, em decorrência do surgimento da máquina, visto que o homem, ao sobrepujar a natureza, havia caído na armadilha de sua própria astúcia. O trabalho de Fult Herdman sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré parte de uma análise da urbe do século XIX, com sua modernidade gerando máquinas, cinema e ferrovias, intimamente associado ao maravilhamento que causou à humanidade, procurando recuperar os fragmentos provocados pela maravilha mecânica em plena selva. Para melhor entender esse êxtase que causou o maquinismo, Herdman percorreu o cenário das exposições universais
expressão do exibicionismo burguês, geradores dos impactos psicossociais ocorridos tanto na Europa como no Brasil. As exposições universais, vitrines da exibição burguesa, eram realizadas sempre em decorrência da celebração de alguma efeméride, fosse internacional ou nacional, como, por exemplo, a de 1900, Paris, comemorava o final do século, e a de 1908, Rio de Janeiro, iria celebrar o centenário da abertura dos portos às nações amigas. Ressalte-se que essas exposições nacionais eram patrocinadas pelo Estado e sempre serviam de preparação à participação do Brasil nas exposições internacionais. Era característico da expressão desse triunfalismo burguês e a edificação de obras monumentais, como é o caso do Palácio de Cristal em 1851, Londres, e a Torre Eiffel em 1899, construídas especialmente para esses acontecimentos universais que eram as exposições. Por outro lado, essas exposições exerciam verdadeiro fascínio sobre as multidões. Basta notar que, na de 1900 em Paris, o número de visitantes foi de 48,1 milhões de pessoas para um número de 83 mil expositores. O Brasil, sempre presente nessas exibições, procurou também expor sua modernidade como atestado de sua inserção no mundo dito civilizado. Nesta Exposição Universal de Paris, o Pará se fez presente através de suas indústrias, que lá expuseram seus produtos considerados de boa qualidade, tanto que algumas delas foram agraciadas com medalhas e menções honrosas, como, por exemplo, a Fábrica Bittar e a Fábrica Palmeira. A primeira exposição nacional ocorreu em 1861 e na de 1875 já se colocava à mostra as obras públicas, inclusive expondo plantas de estradas de ferro que não haviam saído nem do projeto, como é o caso da Madeira Mamoré. Fult Hardman parte do pressuposto que as grandes obras públicas e privadas, verdadeiras fantasmagorias do homem moderno, se ampliam da cidade à selva, dos centros à periferia, variando apenas quanto à especificidade e sempre sob a égide do capital. A indústria das estradas de ferro, ao articular a ampliação do mercado mundial, gerou rastro de morte, na medida em que arregimentou
um grande número de trabalhadores nacionais e estrangeiros, quase sempre de maneira compulsória, formadora de um verdadeiro exército de reserva. A implantação das estradas de ferro internacionalizaram não somente o capital, mas também a fome, a miséria, as epidemias e a própria morte. O deslocamento forçado de enormes levas de trabalhadores, por outro lado, deixou seu saldo genocida na esteira das epidemias, da sua exploração extensa e intensiva, de um processo de desenraizamento cultural sem retorno possível. Na verdade, Foote Hardman torna-se um historiador melancólico ao tentar resgatar a história da madeira mamoré, esquecida pela historiografia tradicional, mostrando a verdadeira tragédia social que essa obra representou para milhares de operários, figuras ausentes da história. Trem Fantasma é o estudo da modernidade na selva, provocadora de fantasmagorias, de estilhaçamento de identidades e referências dos indivíduos trabalhadores da madeira mamoré, atores do espetáculo da civilização capitalista na selva. Nicolau Shevchenko, em Literatura como Missão, centraliza sua análise no período de transição dos séculos XIX e XX, fase da Belle Époque, ressaltando o impacto que esse período acarretou no campo das ideias, apropriando-se de textos literários. Shevchenko enfatiza o período de instalação de uma nova ordem no país, coincidente com o sopro da modernidade, apontando o distanciamento que se instalou entre os intelectuais e a classe política republicana, gerando na inteligência brasileira verdadeiras crises existenciais. Seu estudo baseia-se nas obras de Euclides da Cunha e Lima Barreto, escritores que retratam as transformações políticas, econômicas e sociais desse momento, destoando muitas vezes da produção literária existente no período. Ambos tinham consciência de sua importância diante do poder, o que tornava mais angustiante por admitirem ser importante a ação política do intelectual, tanto que os dois escritores tinham posições bem claras em relação ao povo brasileiro, mesmo que em diversos momentos tomassem caminhos diferenciados
enquanto Euclides da Cunha depositava suas melhores esperanças futuras na civilização do litoral e das cidades cosmopolitizadas, com a sua ciência, tecnologia e capitais. Lima Barreto acreditava que o reencontro do país consigo mesmo se daria através do revigoramento das formas tradicionais do meio rural. No que concerne à instalação da República, os dois escritores tomavam caminhos diversos. Enquanto Euclides da Cunha acreditava no novo regime, Lima Barreto demonstrou um profundo desprezo pela nova ordem instituída no país. Apenas foram unânimes em apontar a degeneração cultural que invadiu a República. A proposta de Cervenko em literatura como missão é apontar as tensões que atingiram a sociedade, além da frustração que atingiu a intelectualidade brasileira no momento da instalação da República e da modernização pela qual passou a cidade do Rio de Janeiro, considerada centro das decisões políticas e capital cultural do país. Em suma, Nicolau Cervenko, através do estudo das obras de dois escritores, procura assinalar a interseção entre história e a literatura, admitindo que os textos artísticos se tornaram, aliás, termômetros admiráveis dessa mudança de mentalidade e sensibilidade. Fenômenos típicos de um período de universalização da cultura e do poder burguês. A história, então, diante do escritor, é como o advento de uma opção necessária entre várias morais da linguagem. Ela o obriga a significar a literatura segundo possíveis que ele não domina. Do cabaré ao lar, a utopia da cidade disciplinar. Brasil, 1890 a 1930. Anuncia uma renovadora abordagem de um país que viveu o impacto de uma nova ordem estabelecida e o frisson de uma cidade moderna, representante do progresso, fundamentado no crescimento urbano industrial. Margaret Hago, tematizando a questão da moralidade imposta ao operário fabril no início do século XX, se insere no universo dos historiadores que tentam desnudar o processo de transformação pela qual passou o trabalhador brasileiro, agente produtivo de uma sociedade industrial burguesa. Destaca o projeto de domesticidade direcionado à classe operária, desenvolvendo-se no interior das fábricas uma estratégia disciplinadora do trabalhador, com o objetivo de construir uma nova figura produtiva e moralizada
como forma de integrar esse elemento aos valores burgueses. Redefiniram seus papéis atribuídos às crianças e às mulheres, elementos centrais dessa estratégia de modelação da classe trabalhadora pobre que, na representação dos dominantes, apareceu associada à imundície, à doença, à degeneração moral e ao enfraquecimento da raça. E dessa forma, o Estado deveria preocupar-se em formar o caráter da criança, incentivando-lhe o amor ao trabalho, o respeito pelos superiores em geral, as noções de bem e mal, de ordem e desordem, de civilização e barbárie, enfim, os princípios da moral burguesa. Empenhada nessa tarefa, as classes dominantes, porta-estandarte da cruzada da moralidade, designam à mulher o papel de guardiã do lar, tornando-a peça fundamental na empresa de moralização do trabalhador, nos momentos de não trabalho. O caráter disciplinador da sociedade industrial burguesa provocou a reação do operariado de formação política anarquista, que em diversos momentos, através de sua imprensa, denunciava essa estratégia como mais uma forma de exploração do trabalho e o exercício do controle da vida íntima do trabalhador pelas classes dominantes. As análises de uma sociedade industrial das primeiras décadas do século XX desvendam os inúmeros e sofisticados mecanismos tecnológicos do exercício de dominação burguesa. Enquanto isso, procuremos entender a reflexão de Marshall Berman. Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e frequentemente destruir comunidades, valores, vida, reticências. Desde que se pensou analisar a sociedade moderna, transformadora dos hábitos e do modo de vida dos indivíduos, a primeira coisa que chamou a atenção foi o trabalho de Gilda de Mello e Souza, O Espírito das Roupas, a moda no século XIX, publicado em 1987. Nessa obra, a autora se propõe ao entendimento da moda como fenômeno cultural, social e estético, buscando captar as sutilezas imbricadas no vestir e as distinções sociais veiculadas pela indumentária e ornamentação. O século XIX, com o advento da industrialização e da burguesia, gerando um novo estilo de vida, estimulou o desejo pelas inovações e o gosto pela imitação,
tornando a moda um fenômeno democrático, como afirma Gilda de Mello e Souza, tornando possível a participação de todas as camadas no processo democrático, outrora apanágio das elites, as carreiras liberais e as profissões, desviando o interesse masculino da competição da moda, que passa a ser característica do grupo feminino. Deduz-se que as mudanças na moda estão intimamente ligadas às mudanças do modo de pensar, ser e sentir de uma sociedade, algo como a constituição de uma nova sensibilidade, como bem definiu Bresciani em seu estudo das cidades do século XIX. Nesse sentido, a autora, ao tratar de um assunto tão complexo, para alguns até excêntrico, busca entender a forma expressiva peculiar de uma sociedade burguesa, ou seja, a demonstração individual da indumentária sobre o corpo, a moda. Não há dúvida que a moda é um fenômeno típico da sociedade urbano-industrial, estimuladora do consumo e do símbolo do desperdício, uma vez que existia um mercado internacional de tecido. Dessa forma, a moda servirá à estrutura social e subjugará a sociedade, tanto faz ser de Belém como do Rio de Janeiro, a um modelo internacional do bem-vestir no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Os tecidos das damas funcionavam como marco de discriminação social. Para as damas ricas, senhoras ausentes, serafins, sedas e veludos, e para a gente comum, com os panos de tipo inferior, como o algodão. As grandes damas quase nunca apareciam em público, e quando faziam, eram com grande ostentação de roupas. Na cidade de Belém do século XIX, mulheres das classes abastadas tinham um zelo especial pela indumentária, tanto que mandavam buscar seus vestidos em Londres ou Paris. Para resolver essa questão, estabelecimentos comerciais se instalaram. Para atender o requinte das damas e cavalheiros. Entre essas casas destacamos a Paris na América, o Bon Marché, e casas exclusivamente de modas e chapéus, como a Maison Française de Mademoiselle Ruse, entre tantas outras, além de lojas ambulantes que vendiam em carros e tabuleiros fazendas francesas, inglesas e diversas miudezas, servindo aos mais diversos interesses e dependentes das condições sociais do momento,
A moda, contudo, é um significado das formas, é uma expressão da arte. No curso de todo o livro, Melo e Souza procurou mostrar o significado da moda não apenas como manifestação estética de uma sociedade em determinada época, mas como um fenômeno intimamente ligado à estrutura social, conforme os diferentes níveis problemáticos que ela apresenta. No outro ângulo desta temática do que significou para o Brasil a era da modernidade, Maria Odila Leite da Silva Dias, em seu livro Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, resgata os papéis históricos de mulheres das classes oprimidas, livres, escravas e forras no processo de desculpe-me, perdão. Resgata os papéis históricos de mulheres das classes oprimidas, livres, escravas e forras, no processo de urbanização incipiente da cidade de São Paulo. De acordo com a autora, a cidade de São Paulo não pôde resistir aos efeitos da expansão capitalista. A constituição de uma economia nacional baseada na agricultura cafeeira estabeleceu modificações no nível social das relações de reprodução. A substituição do trabalho escravo pelo livre, a construção de estradas de ferro necessárias para o escoamento da produção, o desenvolvimento de um sistema comercial criavam condições objetivas para a urbanização da cidade de São Paulo. No bojo desse processo de reprodução e ampliação do capital em nível internacional e nacional que se coloca um problema concreto: a multiplicação de mulheres pobres, escravas e forras, sobrevivendo do artesanato caseiro e do pequeno comércio ambulante. Mulheres que, desempenhando papéis paralelos ao doméstico, eram vítimas de maiores preconceitos de uma sociedade que menosprezava o trabalho doméstico e qualquer forma de organização voltada para a economia de subsistência. Em consequência da crise final da abolição, a expansão da pobreza, a urbanização, o aburguesamento da cidade expulsaram-nas dos limites burgueses da urbe. São essas mulheres pobres e analfabetas, lavadeiras, quitandeiras, costureiras, cozinheiras, geralmente chefes de família, expulsas do espaço urbano, que vão compor uma massa de desempregadas, testemunhas aguerridas do processo de urbanização da cidade de São Paulo.
A importância do trabalho de Maria Odila reside no resgate do papel das mulheres como seres sociais que integram sistemas de poder, redes de dominação e laços de vizinhança. Personagens que, à margem do trabalho significante, viviam nas frestas sociais do sistema capitalista. Lembrando Baudelaire, poeta que dirigiu sua capacidade criativa para um gênero de poesia onde as prostitutas, criminosos, bêbados, etc., os marginais da sociedade são transformados em heróis. Sidney Chaldwell, em Trabalho, Lar e Botequim, engendra todo o esforço de pesquisador para resgatar do anonimato da historiografia oficial o cotidiano das classes trabalhadoras do Rio de Janeiro na primeira década do século XX. Para o autor, esquadrinhar o cotidiano do trabalhador nacional num período de aburguesamento da cidade do Rio de Janeiro é desvendar conflitos, angústias, tensões e todos os mecanismos de controle numa sociedade capitalista. Num primeiro momento, Chaldwell trata das questões básicas relacionadas à sobrevivência do trabalhador, trabalho e habitação. Reconstituiu alguns aspectos essenciais dessas tensões e conflitos cotidianos, de onde emergem rivalidades étnicas e nacionais. Entende o autor que a reconstrução do preconceito social e nacional é elaborado a partir das classes dominantes, quanto pelos ajustamentos dos populares às condições concretas da luta pela sobrevivência de sua inserção no mercado de trabalho. Há de se compreender que as classes dominantes possuidoras do capital e compradoras da força de trabalho empreenderam a reelaboração da noção de trabalho, haja vista que, anterior à abolição, o ato produtivo era considerado coisa de negro. A partir da redefinição da noção de trabalho, o mesmo passa a ser encarado como um ato enobrecedor e gerador da riqueza, considerado o maior bem social. Isto posto, depreende-se que essa nova ética refletiu a visão de um mundo das classes dominantes, justificadora das tensões raciais e nacionais. Entre os membros das classes trabalhadoras, Chaldwell, utilizando como fonte os processos criminais, permitiu-nos apresentar com riqueza de detalhes alguns relatos desses conflitos entre portugueses e nacionais,
como a briga que ocorreu entre Antônio, senhorio e português, e Olímpio, inquilino, preto, analfabeto e pedreiro, por ter este último promovido uma festa íntima para a família e seus amigos num cortiço da freguesia de Santo Antônio. O autor ainda aborda a relação paternalista entre patrão e empregado, incentivada pela República como forma de distender as tensões contidas nessa relação. Questiona o autor a compatibilidade dessas relações paternalistas numa ordem capitalista. Embora concorde que esse tipo de relacionamento tenha funcionado de maneira eficaz até a primeira década do século XX, não deixa de perceber as diferenças estabelecidas na relação patrão-empregado, dependendo da atividade econômica na qual se realiza essa relação. Observou que nas zonas rurais este relacionamento era mais estreito, diminuindo desta forma as tensões sociais. Neste contexto social, o autor tenta desvendar alguns padrões de comportamento revelado por homens e mulheres da classe trabalhadora ao se envolverem em relações de amor da cidade do Rio de Janeiro e no início do século. Assim como no Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade de Belém do Pará também viveu intensamente os conflitos cotidianos e as tensões inerentes a uma sociedade que sofreu transformações econômicas. Problema este, traduzido em parte na proliferação do alcoolismo, da mendicância e da delinquência. O jornal Diário do Grã-Pará, de maio de 1858, registrava diariamente em uma coluna notícias de pessoas detidas no distrito policial e observa-se que regularmente os motivos eram embriaguez, briga e desordem. Por volta de 1900, a imprensa exigia da polícia uma ação mais dura em relação aos desocupados que ficavam dias bebericando no quiosque da Praça da República. Na moderna corrente historiográfica que considera a modernidade um tempo de ambiguidade, contradições e de destruição de valores, inserimos Gilberto de Melo Ujavsky, autor de A Crise do Século XX, onde faz uma análise contundente da crise que marcou o final da Belle Époque. Traçando um panorama da época, o autor se propõe, inicialmente, a enfocar o processo histórico que atingiu o mundo e o Brasil em particular. Analisa os aspectos mais diversos desse período, desde o avanço da técnica e aceleração da indústria,
geradora da doce ilusão do progresso, de melhoria de vida até o desencanto que atingiu o século XX. Referindo-se à ideia do fim da modernidade, Kujavisk considera esse conceito assentado desde 1916, quando Ortega y Gasset, em Nada Moderno e no siglo XX, sustentava que, naquela época, já não se estava na idade moderna, a qual havia terminado em 1900. Esclarece o autor que, no Brasil, essa ideia foi pioneiramente levantada por Gilberto Freire em seu livro Além do Apenas Moderno, 1973, no qual utiliza amplamente o conceito de pós-moderno. No sentido de entender o que é o pós-moderno, o autor chama a atenção para a dúvida que devemos ter em relação à sofisticação das tendências modernas, admitindo que o pós-moderno exigiu a ruptura com o espírito da modernidade. Afirma ainda que o final da Idade Moderna não trouxe ainda o advento do pós-moderno, considerando que a nossa presente situação histórica reflete um momento onde se presenciou a chamada crise do século XX. A crise do século XX não é essencialmente social, é sobretudo histórica. Essa crise histórica atingiu diretamente a relação de mando e poder, instaurando-se um vácuo no poder, um afrouxamento nas relações de mando que disciplina a sociedade. A proposta do autor é mostrar que a crise que atingiu a modernidade é a própria agonia que vivemos em pleno século XX. Enfim, as obras e autores apontados são fundamentais no estudo da chamada modernidade, pois cada um deles deixa entrever com clareza as transformações sofridas pelas cidades brasileiras, vivenciadoras de uma época bafejada pela riqueza, pelo magnetismo, pela luminosidade e pelo discurso do progresso e civilização. Esta matéria complementa a introdução sobre a cidade de Belém, com influências do progresso, tanto brasileiro, destacando-se o ciclo da borracha e a influência europeia. Falou muito
sobre Rio de Janeiro e São Paulo, que naquela época, né, eram mais desenvolvidos, mas o objetivo essencial é o de ressaltar valores, acontecimentos que depois influenciariam também, visto que o progresso da nação é um todo, né? Na própria religião, na filosofia e na ciência. Hoje Belém, sim, por outros meios, né, em tudo que tem de moderno, de belo, de realmente bom, o estado do Pará, a própria Amazônia, né? Em particular também Manaus, são progressos da Belle Époque. Se bem que a Belle Époque foi em Belém, mas este progresso com influências europeias, né? A maior atenção do povo paraense e amazonense para a Europa, em consideração a outros estados brasileiros que dão maior atenção para os Estados Unidos e outros países, é justamente devido à colonização portuguesa, a presença aqui de ingleses, franceses, enfim, destas sociedades mais avançadas que influenciaram nos caracteres e no progresso da região norte do Brasil e da Amazônia Legal. José Roberto Almeida Valente, da Catedral da Sé.